Aceitem a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Dessa que vos fala, irmã Lu Santos, a narradora de testemunhos do meu canal Lu Santos Testemunhos Oficial. Eu gostaria de, através desse áudio, contar para vocês as minhas experiências que recebi ao participar do congresso em Curitiba, do Ministério Apostólico Internacional Shalom. Peço por favor que ouçam até o final e vou começar a contar desde o começo e como é que eu fui chegar lá em Curitiba e participar desse congresso de avivamento, santificação e sã doutrina dos apóstolos da Shalom Manaus. Tudo começou, meus amados irmãos, quando eu recebi um convite para ir no congresso e então eu fui orar ao Senhor. Eu fui pedir um sinal a Deus nos meus pensamentos para ter uma confirmação se eu poderia mesmo aceitar esse convite e participar desse congresso. E para a glória de Deus, eu recebi o sinal de confirmação, porque foi do jeito que eu tinha falado com o Senhor na oração na minha mente. E também ganhei essa viagem de graça. Estou contando isso, meus irmãos, para a glória de Deus, e por isso também não irei citar nomes aqui. E quero também compartilhar uma bênção que o Senhor nos deu no decorrer da viagem. Nós estávamos seguindo em viagem e de repente, meus amados irmãos, estava tudo parado. Uma enorme fila de caminhão, carros. Pensei que era uma greve que estava ocorrendo. Mas a gente ficou sabendo que tinha um acidente que tinha acontecido logo lá na frente. Então ficamos ali. Não sei falar exatamente, quanto tempo ficamos ali parado, talvez 1 hora, não tenho certeza, mas então nós ali conversando, a irmã que estava comigo com a sua filha, pediu, fala para a apóstola orar por nós, ali nosso irmão mandou o áudio, e a apóstola, na mesma da hora, irmãos, ela orou por nós, para a glória de Deus, após 8 minutos que ela tinha orado por nós, tudo foi liberado. Meus irmãos, para nós foi um milagre, porque a gente pensava que ia ficar lá a tarde toda e que ia chegar a tarde da noite em Curitiba. E o Senhor Jesus nos deu essa vitória. Então, meus amados, eu vou contar para vocês o que eu senti quando eu cheguei lá. Quando chegamos lá no sítio em Curitiba, onde estava sendo realizado o congresso, nós fomos muito bem recebidos, meus irmãos. E quando eu entrei no salão, meus irmãos, eu já pude ali sentir a presença de Deus. A nossa amada irmã, a apóstola, ela estava louvando o Senhor Deus, adorando ao Senhor juntamente com todos os irmãos e irmãs que estavam ali presentes. Meus irmãos, e eu também, que cheguei ali, eu que sou da Assembleia de Deus, também pude sentir uma presença tremenda ali. Assim como os demais irmãos que estavam ali, que foram muitos irmãos de outras igrejas, também sentiram, a presença de Deus estava muito grande ali. Então, amados irmãos, quando eu estava ali sentindo a presença de Deus, eu já pude sentir o Senhor falar comigo, no meu sentido, através dos meus ouvidos, que é o sentido de ouvir as coisas do mundo espiritual. Nós sabemos, meus amados irmãos, que nós temos 5 sentidos, e através deles, olhos, ouvidos, nariz, boca e o sentir, é que podemos então ter experiências da parte do Senhor. E então eu já pude ouvir o Senhor falar comigo que Ele é com o ministério Shalom. Glória a Deus, foi forte a presença de Deus. Fui apresentada à apóstola e fiquei muito feliz, meus irmãos, em poder conhecê-la. Fiquei muito feliz e ao abraçá-la já pude sentir, com o sentido de sentir, que ela vive e pratica o amor. Que o Senhor Jesus nos ensinou, que está escrito ali em João 5,12, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Meus irmãos, eu conto isso para a glória de Deus, eu pude sentir isso, fui impactada. Eu até chorei porque eu pude sentir a presença do amor do Senhor Jesus. Eu pude sentir a presença desse amor naquele abraço, meus irmãos. Não pense que estou falando isso para exaltar a nossa irmã, não. Mas sim para que vocês saibam que ela vive e pratica o amor que o Senhor Jesus ensinou. Porque quando a gente precisa de uma oração dela,
Na mesma da hora, ela atende a gente, ela ajuda, ela ora. Então, meus amados irmãos, eu preciso contar isso, para que vocês possam entender o que é também um arrebatamento de sentidos, que foi as experiências que eu pude sentir e viver no meu corpo físico. Para quem não sabe, meus irmãos, eu aqui, a irmã Lu, eu cresci nos caminhos do Senhor Jesus. Desde criança, cresci nos caminhos do Senhor Jesus, em ministério de sã doutrina. E graças a Deus, o Senhor tem permitido eu ter algumas experiências. Mas eu quero contar a primeira experiência que eu tive, com a permissão do Senhor, através, do que ocorreu ali naquele congresso abençoado. E para a glória de Deus, meus amados irmãos, e com a permissão do apóstolo, eu vou colocar aqui apenas um pedacinho do áudio, tá? Só para vocês verem como foi e também para pedir para vocês, meus irmãos, que, por favor, vai lá no canal dos nossos irmãos apóstolos e vocês irão compartilhar ali os vídeos. Teve mais outros cultos e eu gostaria que vocês fossem lá para ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos ali da sã doutrina, para vocês verem como foi grande a glória de Deus, a presença de Deus ali naquele congresso de Curitiba. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E eu vou deixar fixado aqui no comentário aqui o link do canal dos apóstolos. Então os irmãos fiquem um pouquinho com esse áudio aqui que eu vou compartilhar aqui, mas eu já volto para continuar aqui o meu testemunho. É verdade, meus amados irmãos, essa primeira experiência, meus amados irmãos, que vocês ouviram aí, vocês perceberam que eu não estava nem conseguindo falar. Foi muito forte, meus irmãos. Foi difícil para mim, essa primeira experiência de arrebatamento de sentidos. Foi muito difícil, foi uma pequena experiência, diante de tantos testemunhos que já narrei e ouvi, mas para mim foi muito grande, porque eu senti e vivi isso no meu corpo. Eu estava deitada ali no chão com os meus sentidos, tendo essa experiência, e o meu corpo físico vivendo isso, demonstrando a experiência que eu estava tendo no mundo espiritual. O meu corpo físico estava batalhando para que eu pudesse me levantar e sair daquela experiência de arrebatamento de sentidos. Eu sentia o meu corpo ali se arrastando, mas eu não podia me levantar por causa dos meus sentidos que estavam passando por aquela experiência. E todos que estavam ali, meus amados irmãos, que estavam ali perto, próximos de mim,
puderam ver e ouvir a batalha que o meu corpo físico estava sofrendo por causa da experiência. E ao ver aquela parte do inferno, aquela alma de mulher, fogo, vermes, que saíam dos olhos daquela alma de mulher, aquela boca grande, deformada, uma coisa muito espantosa, horrível. Mas através dos meus sentidos eu sabia que era uma alma de uma mulher que estava em tormentos naquelas chamas do inferno. E então os meus gritos de desespero e pavor foi muito grande. Foi muito grande, meus irmãos, de estar vendo aquilo, refletindo no meu corpo. O Senhor permitiu que todos que estavam ali próximos a mim vissem também a experiência que eu estava tendo. E eu me lembro, meus amados irmãos, que após a apóstola vir orar por mim, eu pude sentir e pude ouvir que ela estava orando por mim. Então eu percebi, meus amados irmãos, que aquela experiência estava muito forte. Eu estava me sentindo que estava sendo puxada, mas eu lembro que quando a apóstola ela estava orando por mim, eu lembro que ela pediu para os anjos do Senhor me acompanhar. Mas eu estava com muito medo, meus irmãos, porque eu sentia que eu iria ser arrastada para outra parte do inferno. Então eu comecei a gritar e a clamar por Jesus e a falar: Jesus, não, por favor. Eu já narro os testemunhos dos irmãos, para mim basta. Para mim basta. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele teve misericórdia de mim. Ele colocou a sua mão na minha cabeça e disse: filha, fica em paz. Eu não vou deixar os demônios te tocar. E foi então, meus irmãos, que eu voltei. Saí daquela experiência. Me levantei, mas eu estava tão assustada, trêmula. E ficava olhando para o salão para ver se todos os irmãos estavam lá, porque foi muito forte o que tinha acontecido comigo. Eu estava muito assustada, meus irmãos. Todos os irmãos que estavam presentes ali naquele congresso, os que estavam ali mais perto de mim, eles puderam perceber, né, a minha aflição, a situação que eu estava, porque foi muito forte, irmãos. Foi muito forte. Arrebatamento de sentidos é muito forte, meus irmãos. É muito forte mesmo. E depois eu me lembro, irmãos, que a apóstola, ela me chamou lá na frente, meus irmãos. E foi então quando eu tive a experiência de ser arrebatada ao céu. E quando eu cheguei lá na frente, nos abraçamos. A apóstola, ela foi muito carinhosa comigo, meus irmãos. Ela disse que me ama e eu também a amo em Cristo Jesus, porque somos irmãs em Cristo, somos a família de Jesus. E ela contou, meus irmãos, que queria me conhecer, me dar um abraço e até agradecer ao Senhor por ter me levado até a ela, porque quando ela me abraçou, o Senhor também confirmou que o Senhor tinha me dado uma experiência ali de arrebatamento. E estava ativando esse dom na minha vida, meus irmãos. E eu me lembro que eu senti, meus irmãos, eu senti que quando ela me abraçou, eu lembro que eu já estava deitada ali no chão, mas eu conseguia ouvir que ela estava orando por mim, dizendo que eu ia no céu. E na mesma hora eu tive um arrebatamento de sentidos e vi quando o Senhor Jesus passou com tanto amor. Meus irmãos, eu comecei a tocar nas vestes do Senhor. Agora eu consigo contar isso melhor, mas naquela hora a presença do Senhor na minha vida era tão grande que eu quase não conseguia falar. Quase não conseguia falar, meus irmãos. A voz estava embargada, chorava. Eu estava muito feliz porque eu estava tocando nas vestes do meu amado Senhor Jesus, que ressuscitou a minha filha, meus irmãos. Vocês que acompanham os meus testemunhos sabem que a minha filha Keila, quando eu tinha 1 ano e 5 meses, ela tinha caído na piscina do sítio que nós trabalhávamos. E quando a vimos lá, ela já estava morta, sem vida. Mas eu clamei, eu gritei por Jesus. E o Senhor Jesus, Ele veio até a mim e ressuscitou a minha filha para a glória de Deus. É por isso que eu estava tão impactada, porque eu estava ali tocando nas vestes do meu amado Senhor Jesus. Que na hora que eu mais precisei dele, eu gritei por ele, ele veio, me socorreu, me tirou daquela dor, daquela angústia de estar vendo minha filha morta e a ressuscitou para a glória de Deus. E então naquele arrebatamento eu estava ali muito agradecida, agradecendo ao Senhor, tocando nas vestes dele. Agora, né, eu consigo até contar melhor aqui, porque eu estou na minha casa, né, meus irmãos? Lá no congresso a presença de Deus estava muito grande, foi muito forte.
não foi só eu que recebi experiências, teve outros irmãos lá que teve as suas experiências. Eu pude contemplar irmãs sendo batizadas também, assim como eu fui renovada sentindo a presença de Deus, foi muito forte, meus irmãos. E quando eu estava naquela experiência de arrebatamento em sentidos ali no céu, naquela parte do céu, né, meus irmãos, porque o reino de Deus é imenso, mas eu tive esse privilégio de ver crianças ali vestidas de branco. Eu vi um coral de louvor e comecei a reger, meus irmãos, aquele coral, e foi me entregue uma harpa linda, dourada, de ouro, e eu pude tocar naquela harpa. Meus irmãos, eu a tocava, só que eu não sei tocar harpa, eu não sei, meus irmãos, mas eu estava tocando aquela harpa pelo poder de Deus, e eu sabia tocar todas as notas, meus irmãos. Eu fiquei muito impactada, meus irmãos, porque com a experiência do céu eu pude sentir um refrigério, porque a experiência do inferno tinha sido terrível. Mas com a experiência do céu eu pude sentir uma paz, um amor. Não dá para explicar, mas é uma paz, um amor que não existe aqui na terra. A presença do Senhor é muito grande. O amor do Senhor é muito grande, meus irmãos. E depois, que tinha ocorrido essa experiência, o nosso irmão que é músico, ele chegou até a mim, um dos irmãos lá que faz parte do Ministério da Shalom, e ele veio confirmar, que eu estava tocando mesmo todas as notas ali. Ele falou que eu estava sabendo fazer as notas. Eu fiquei tão impactada porque eu não sei tocar harpa, meus irmãos. Eu toco violão na igreja, mas harpa eu não sei tocar. Mas naquela experiência de arrebatamento, eu estava tocando pelo poder de Deus, meus irmãos. Foi tremendo. E agora, meus irmãos, eu quero contar para vocês a minha terceira experiência que eu tive, que foi novamente, meus irmãos, uma experiência de arrebatamento em sentidos ao céu. Graças a Deus, meus irmãos? O Senhor Jesus teve misericórdia de mim e me deu esse privilégio de receber essa experiência, meus irmãos. Foi tremendo. Essa experiência aconteceu no culto pela manhã. E quando eu estava ali, meus irmãos, no culto da manhã, a presença de Deus estava muito forte. A apóstola estava pregando avivamento, santidade, sã doutrina. Foi tremendo, meus irmãos. Louvado seja Deus. E eu me lembro que eu estava olhando para o teto do salão. E novamente, o meu sentido dos olhos foram abertos. E eu pude ver o céu se abrindo. E a minha harpa desceu ao meu encontro. E novamente, meus irmãos, a minha harpa estava diante de mim. Aquela linda harpa dourada de ouro. E ali ela foi me entregue para mim começar a tocar de novo. E quando eu comecei a tocar cada nota, quando eu comecei a tocar ali, meus irmãos, eu não aguentei, foi muito forte a presença de Deus. Eu fui renovada mais uma vez no batismo com fogo, falando em línguas, batendo palmas para o Senhor Jesus. Eu pude sentir que as irmãs me sentaram numa cadeira, porque eu estava ali toda impactada pela presença de Deus, recebendo ali aquela unção, sentindo a presença de Deus. E foi então, meus irmãos, que eu ali sentindo a presença de Deus, eu senti quando a apóstola, ela veio e orou por mim. E novamente, meus irmãos, novamente eu tive um arrebatamento de sentidos até ao céu. E quando eu percebi, eu já estava com o rosto no chão. E então ali, meus irmãos, eu estava ali me humilhando diante do Senhor, porque eu comecei a ver um trono. Mas não me foi permitido ver quem estava no trono, mas era um trono. E eu estava olhando para aquele trono, meus irmãos, e eu senti a presença de Deus. E eu lembro que eu falava Adonai, 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 que significa Senhor. E ali eu comecei a me humilhar, a pedir perdão para o Senhor dos meus pecados. Porque eu comecei a sentir até temor, meus irmãos. Comecei a sentir até temor de estar diante do trono do Senhor. E eu me lembro que quando eu olhei para o lado, eu vi que ali estavam anjos de branco. Creio ser anjos que acompanham a apóstola, porque quando ela orava por mim, eu lembro que eu ouvi ela pedindo para o Senhor mostrar os anjos que estão com ela. Eu lembro que ela pediu isso, para que o Senhor me mostrasse os anjos, que acompanham ela. E então, meus irmãos, eu me lembrei, de Eliseu. Eliseu, ele orou pedindo a Deus para abrir os olhos do moço.
para que o moço também pudesse contemplar ali aquela visão. Vocês podem ler isso em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 17. E foi o que aconteceu. A apóstola, ela orou por mim. Ela orou para que o Senhor também falasse comigo sobre santidade. Eu me lembro disso, que ela pedia para o Senhor falar comigo sobre santidade e sobre os atavios. Irmãos, ali eu me humilhando, falando com o Senhor ele foi falando comigo, meus irmãos. O Senhor, ele foi falando comigo. É verdade, amada igreja. Nós precisamos viver em santidade, no corpo, na alma, no espírito. Nosso Senhor Deus, ele é santo, meus irmãos. Nós temos que viver em santidade. Meus irmãos, é como está escrito em Josué, no capítulo 3, no versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. É preciso, meus amados irmãos, viver uma vida de santidade. Então, minha irmã que estiver ouvindo, em nome de Jesus, se você tiver algum atavio, abandone, tira fora. Porque o Senhor, ele falou comigo, ele não se agrada. Se o seu cabelo é liso, que seja liso. Se é cacheado, que seja cacheado. Se o seu cabelo for crespo, que seja do jeito que Deus fez. Não tire o natural de Deus na sua vida. O Senhor, ele falou comigo sobre santificação. O Senhor falou comigo. Deus não se agrada, meus irmãos, dos atavios. Deus não se agrada das bagagens do Egito, das vaidades desse mundo. Precisamos sim viver em santidade, pois a palavra de Deus afirma que sem santificação ninguém verá o Senhor. É preciso sim viver em santidade, no corpo, na alma, no espírito. O Senhor, ele falou comigo e sobre a misericórdia que ele teve na minha vida. Ele foi muito misericordioso porque ele já havia me mostrado Ele já havia me mostrado. Já havia me dado revelações sobre isso. Então, meus amados irmãos, vocês que estão me ouvindo, em nome de Jesus, se santifiquem para que o Senhor Deus possa fazer maravilhas no meio de vós. E então o Senhor, ele falou comigo, meus irmãos. O Senhor, ele me disse que este é o avivamento que ele mandaria sobre a terra antes da volta do seu Filho Jesus. Eu creio que muitos irmãos já ouviram alguns profetas falarem essa profecia, que antes da volta do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, antes que ele viesse nos buscar, meus irmãos, o Senhor Deus, ele enviaria um grande avivamento. E eu louvo ao Senhor Jesus por estar fazendo parte desse grande avivamento. Não sou do Ministério Apostólico Shalom Manaus, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mas eu louvo ao Senhor Jesus por estar fazendo parte desse grande avivamento. E creio que todos os irmãos que participaram ali, daquele congresso ali em Curitiba, também receberam essa grande bênção, esse privilégio de fazer parte desse grande avivamento. É tremendo, meus amados irmãos. O Senhor Deus, ele está mandando para a terra esse avivamento, meus irmãos. Esse avivamento de santificação, sã doutrina, renúncia. O nosso Deus, ele é exigente, ele é santo e ele quer um povo santo. Você que me ouve, vocês que me ouvem, querem fazer parte desse avivamento? Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de poder estar conhecendo os nossos amados apóstolos da Igreja Shalom. Eu agradeço ao Senhor, meus irmãos. Estou muito feliz. Eu pude sentir fortemente o poder de Deus. E também quero deixar bem claro aqui para os irmãos e irmãs que estão ouvindo o meu testemunho, que eu não fui lá na intenção de ser arrebatada, não. Eu fui lá para conhecer os apóstolos. Eu não fui lá com a intenção de ser arrebatada, irmãos, porque eu já faço narração de testemunho. E o Senhor sabe, irmãos, que
eu tenho medo, eu confesso, tenho medo de ser arrebatada ao inferno, porque só os testemunhos já me davam medo, já me deixavam assustada. Então eu não tinha intenção nenhuma de ser arrebatada, eu nem imaginava que quando eu chegasse lá, eu iria passar por essas experiências. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele escolhe quem Ele quer. Ele dá as experiências para quem Ele quer. Vejam o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E eu agradeço ao Senhor Jesus por essa oportunidade, por essas experiências, por essa bênção de Deus na minha vida. Agradeço ao Senhor Jesus pelo nosso irmão, pelo outro irmão, a nossa irmã que estava com a sua filha, por todos que, de uma certa forma, também com orações, nos ajudaram para que nós pudéssemos chegar ali naquele congresso, porque eu sei, meus irmãos, que a apóstola, o apóstolo, os nossos irmãos da Shalom Manaus estiveram orando por nós, por todos que iriam comparecer ali. Então agradeço a todos em nome do Senhor Jesus e agradeço a todos vocês que ouviram esse testemunho para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos. Amém. A graça e a paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 em diante, né? Uma palavra muito conhecida, uma palavra que eu gosto muito, que diz assim: E há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Meu Deus do céu, aleluia. Essa palavra fala de um avivamento glorioso. Inclusive Pedro, o apóstolo Pedro, repetiu essa palavra lá no livro de Atos. Então, amados irmãos, glória a Deus. Estamos vivendo isso, um último grande avivamento sobre a face da terra. O Senhor tem arrebatado pessoas, o Senhor tem derramado dons, o Senhor tem derramado o Espírito Santo, o Senhor tem batizado com fogo, o Senhor tem feito grandes maravilhas nessa terra, nesses últimos dias. Então, queridos, você ouviu aí a experiência da irmã Lu Santos, glória a Deus, a missionária Lu Santos, né? Muito forte, muito poderosa, esteve conosco no congresso em Curitiba e foi muito forte mesmo, né? O poder de Deus ali caiu maravilhosamente, ali tivemos ali quase 200 pessoas e quem esteve ali, né, viu a manifestação do poder de Deus, não para a nossa honra, não para a nossa glória, mas para a honra e a glória do Senhor Jesus, né? Eu me senti muito honrado por Deus com isso, com essa experiência. Não foi só ela, outras pessoas também tiveram experiências também e sabe que os irmãos puderam contemplar ali, os irmãos de várias cidades do Brasil. Teve irmão também que veio da Argentina, teve a irmã Sandra que veio da Inglaterra juntamente com seu filho, sabe que eles puderam contemplar ali a grande, gloriosa presença do Senhor, irmão. Não tem segredo nenhum, irmão, foi só dar glória a Deus, foi só dar aleluia e começar a profetizar, começar a declarar que o Senhor fez ali, né, arrebatou pessoas, batizou com o Espírito Santo, derramou dons, teve gente que teve visão, revelação, meu Deus, apóstolo, tremendo demais, não é isso, apóstolo? É isso, né, apóstolo? Foi um mover sobrenatural que Deus fez em Curitiba, nesse congresso de avivamento. E eu sou muito, muito grata ao Senhor. Eu estou maravilhada pela experiência da irmã Lu. A irmã Lu que a gente sabe que é dona de um dos canais no YouTube de
bem respeitado, grande, já mais antiga, né, apóstolo ali. E é uma serva do Senhor. E aí, quando eu a vi no congresso, assim, foi algo que eu sabia que os céus estavam abertos e que algo novo Deus faria na vida da minha irmã. E quando eu vi o Senhor levando experiência, eu disse: Senhor, muito obrigada, porque nós estamos vivendo o tempo que Deus está juntando o seu povo. Ele está juntando seus profetas, irmãos, porque o Senhor já havia falado a mim, o Senhor já havia ministrado em meu espírito há muito tempo, desde quando Deus começou a doutrinar Shalom Manaus, desde quando Deus começou a boa obra dos arrebatamentos. O Senhor havia falado que nós éramos essa geração que está preparando a volta do Senhor, que ia preparar o caminho para a volta do Messias, e nós temos crido nisso. E eu estou vendo o Senhor juntando os seus profetas, separando os seus escolhidos, aqueles que têm um coração disponível para Deus. E a serva do Senhor, ela tem um coração voltado para as coisas do Senhor, e o Senhor aproveu ao Senhor dar uma experiência sobrenatural, essa proporção, e eu creio que é só o começo de muitas outras que vão vir. E é promessa do Senhor, né, apóstolo? Não só ela, mas várias pessoas que tiveram visões abertas, que tiveram revelações, que tiveram experiências de arrebatamento ali no congresso, como um sinal de que chegou esse tempo do avivamento, chegou o tempo do Senhor, da volta de Jesus está próximo, e Deus está salvando o perdido, Deus está usando os dons espirituais, Deus está usando os recursos necessários do céu aqui na terra para a salvação de almas, né, apóstolo? Porque não faria sentido vir um grande avivamento sobre toda a terra se não fosse para a salvação de almas, irmãos. O Senhor está voltando, Ele está dando oportunidade, fazendo sinais e prodígio para que as pessoas entendam que Ele é Deus e não há nenhum outro além do Senhor, né? As pessoas abriram o coração para o Senhor, e o Senhor fez aquilo que Ele foi fazer no Congresso de Curitiba, e essa é uma experiência linda para a glória do nome do Senhor, e mais coisas veremos acontecer, amém, apóstolo? Eu creio dessa maneira. Glória a Deus. E desde que o Senhor derramou esse dom sobre a nossa vida, né, que na verdade eu não pedi dom nenhum do Senhor, eu pedi para que o Senhor arrebatasse alguém lá na igreja, né, por causa da sã doutrina, que Ele começou a me falar nessa doutrina, eu comecei a pregar, né, e depois de 40 noites aí, oração direta e 40 dias de propósito, né, o Senhor fez, né, isso, né, no último dia o Senhor fez, e aí o Senhor arrebatou, e aí depois daí, né, todas as pessoas que nós orávamos, não todas, claro, né, mas o Senhor começou a derramar dons, né, vamos assim dizer, dom de arrebatamento nas pessoas, né, e isso respaldou aquilo que o Senhor nos falou lá na igreja sobre a sã doutrina. Os irmãos iam no inferno, né, para ser torturado por causa de brinco, de maquiagem, de bermuda, camisa de futebol, né, certas marcas de refrigerante, e, né, entre outras coisas. Amém, irmãos? Então, desde aí o Senhor fez essa obra maravilhosa. Nunca pedimos do Senhor para ter fama, nunca pedimos para ter abrir igreja, não. Apenas quis compartilhar no YouTube com os irmãos, né, e deu isso aí. O Senhor, né, as pessoas têm nos convidado para ir em outras cidades, e para honra e glória do Senhor Jesus, onde temos ido, o Senhor tem arrebatado pessoas, e é Ele, irmãos. É o próprio Senhor que está fazendo a obra, não sou eu, não é a apóstola Ellen Janaína, não, irmãos, não é a igreja Shalom que tem, não, é o Senhor que tem tido misericórdia do seu povo e tem se aproximado mais. Então, experiência linda da irmã Lu Santos, da missionária, né, o Senhor dizendo que a ama, o Senhor dizendo que ia proteger, né, o Senhor dando uma harpa a ela. Que coisa linda, irmãos, coisa linda demais, são mistérios de Deus. Então, que você também possa viver isso, né, nessa geração. E interessante que o Senhor já tinha me falado que esse era o último grande avivamento sobre a terra. Sabe, queridos, e o Senhor, depois de acho que 3 ou 4 meses atrás que o Senhor me falou, confirmou isso no arrebatamento da irmã Lu Santos. E aí, essa igreja, nós temos que andar na sã doutrina, temos que perseverar. A palavra de Deus fala, se aqueles dias, falando já dos últimos dias, né, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Então tem muitas pessoas servindo a Deus no engano, né, achando que vai entrar no céu de qualquer maneira. Não, a porta, como o próprio Jesus disse, é estreita, e temos que cada dia carregar a nossa cruz. Amém, queridos? Vamos orar, apóstola. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai, por essa experiência da Tua serva, meu Pai querido, Pai amado, muito linda, muito maravilhosa. Senhor, assim como o Senhor alcançou, Pai, com essa experiência, assim também o Senhor possa alcançar meus irmãos, minhas irmãs, Pai querido, Pai amado, também que anseiam em viver uma intimidade mais profunda contigo. Senhor, que possamos viver, Senhor, o céu aqui na terra, meu Pai querido, Pai amado. Senhor, que possamos andar na sã doutrina, pagando um alto preço, Senhor, vivendo, meu Pai, em santidade, meu Pai, pregando a Tua palavra, fazendo a Tua vontade, Pai. Então, muito obrigado por essa experiência. Abençoa cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posição.
como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.